E aí, galerinha? Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é aquele que está sumido há um ano. Exatamente, é hoje a volta do canal e também trazendo conteúdo novo. Exatamente, chega desse bagulho de rap, chega. E também eu tenho que dizer outra coisa antes de começar o vídeo, que vamos reagir a Eurofute. Um pouquinho de futebol, meus amigos. Já vinha até trajado, camisa do Flamengo, flamenguista, Mengão. E rapaziada, deixa eu botar pra cá. E rapaziada, chegou o dia que meu celular chegou. Eu estou com o celular agora, vai ter vídeo. E já vou programar os horários dos vídeos. Hoje é sexta-feira. Prometo que terá vídeo quarta, sexta e sábado. Por que segunda não vai ter? Porque segunda tem uma grande probabilidade de não ter. Na real, segunda e sexta e sábado. Porque quarta é física, 5 e pouco. Então não vai ter como de vídeo. Não confirmo o horário. Mas um vídeo novo aqui pra vocês. Interessante do Eurofute com uma nova série que vão ser. Eu sei, eu tenho um montão de série que ainda não terminei, mas tudo bem, vamos terminar. Não um monte. E também recomendo você se inscrever no canal, por favor. Nunca pedi nada, eu tô vendo que meu canal tem 2.488 views. E só 31 inscritos no canal. Eu tenho um vídeo que tem 723 views. Nem se acredita aí. Então vocês podem se inscrever, deixa o like, se inscreve. E ó, times imortais. A Espanha do tic-tac. Play. Para uma seleção, ganhar um grande título continental ou uma Copa do Mundo é um feito incrível. Agora imagina você ganhar todos consecutivamente durante vários anos. A Espanha era uma seleção coadjuvante, mas que em 2008 começou a construir uma história diferente, mudando o país de patamar no futebol mundial, conquistando títulos de forma consecutiva e, acima de tudo, encantando o mundo com um futebol que às vezes parecia imparável. É tipo o Barcelona de 2009, né não? Hoje a gente vai falar da incrível Espanha que dominou o futebol de seleções entre 2008 e 2012. A Espanha do tic-tac. Para contar essa história, a gente precisa rebobinar um pouquinho e voltar para o longínquo ano de 2004, porque se hoje a Espanha é considerada uma das seleções mais fortes do mundo, sempre candidata a ganhar algum título, né? Naquele ano, as coisas ainda eram bem diferentes. Bem verdade que a Espanha já se colocava entre as grandes seleções, as grandes potências, mas sempre com uma desconfiança. Sabe, na geração atual, ou recente pelo menos da Bélgica, em que a gente via vários ótimos jogadores surgindo, até cunharam o termo ótima geração belga, mas os caras nunca conseguiram de fato fazer lá grande. Montou de craque, pô. Fellaini, Witzel, montou de craque. Nainggolan, montou de craque, tá? Pega, montou de craque, geral conhece, pô. Os únicos que já dá ideia conhece da Bélgica é o Vertonghen, Courtois, De Bruyne e o Lukaku. E só, porque o Hazard já se aposentou faz tempo. Ou ganhar nada relevante, com a Espanha era mais ou menos isso que acontecia. Tudo bem que eles já tinham ganhado uma Eurocopa em 1964, mas a Eurocopa, apesar de ser uma grandiosa competição, a Grécia também ganhou, a Dinamarca também ganhou. E isso não tornou essas seleções aí grandes potências ou reconhecidas como forças, né, nos campeonatos. Então, chegando em Copa do Mundo, a Espanha não era considerada no nível de uma Alemanha, de uma Itália, do Brasil e Argentina, mas ali no começo dos anos 2000, a Espanha chegou na Copa da Coreia e do Japão, né, em 2002, e acabou sendo uma das grandes decepções do torneio, sendo eliminada aí pra Coreia do Sul no mata-mata. Ainda que, cara, eu não sei, lá pra Coreia do Sul, o Brasil nunca foi tão feio assim, né?
de ficar apontando muito esse tipo de coisa, mas esse jogo foi um dos maiores roubos que eu já vi na minha vida. A gente tem que fazer um vídeo só sobre isso, porque é um negócio assim na cara dura. Se você tiver na dúvida, procura no YouTube. Espanha e Coreia do Sul 2002. É inacreditável. E 2 anos depois, na Eurocopa de 2004, também uma decepção. Caiu num grupo que tinha Portugal, beleza, seleção forte, mas tinha Grécia e Rússia. E mesmo assim a Espanha não conseguiu classificar pro mata-mata e caiu antes das oitavas, né? E hoje a gente pode olhar pra trás e falar, tá, mas o grupo tinha a Grécia campeã e Portugal que foi finalista, né? Então não foi um vexame tão grande da Espanha assim. Mas na época não era considerado dessa maneira. Era um grande sinal de que algo precisava mudar na seleção espanhola. E foi por isso que logo depois, ainda em 2004, a Espanha resolve botar no comando um técnico cascudo, bastante experiente, com a missão de mudar então a seleção aí de prateleira no futebol internacional, e era o Luis Aragonés. Até então o Aragonés era conhecido por ser uma lenda do Atlético de Madrid, né? Como jogador, ele ficou uma década no clube e depois como treinador assumiu o time em diversas situações diferentes, né? Somando 15 temporadas no comando do Atlético e sendo um dos caras mais vitoriosos da história do clube, só superar. Rapaz, eu troquei de lugar aqui, se tinha um estourado, não me culpem, tá? Recentemente pelo Simeone, né? Ele é uma lenda lá, o Aragonés, e tem até estátua. Só que ele era um cara que rodou por vários clubes, às vezes apagando incêndio, né? O último trabalho dele antes da seleção espanhola era no Mallorca, pegando o time ali numa situação bem difícil e conseguindo levar os caras pra 11ª colocação na tabela, longe da zona de rebaixamento, mas também muito longe de transformar o Aragonés num técnico que fosse uma unanimidade. É tipo pegar um cara, é tipo pegar, sei lá, o Mano Menezes, sei lá, né? Mano Menezes no Atlético Goianiense, que tá agora que agora no Brasileirão tá lá na lanterna, e subir pra 11º. Que é uma coisa boa, ele não pra Sul-Americana. Cara conhecido a nível mundial, não era nada assim, tá? Só que, pra surpresa de muita gente, o impacto dele na seleção espanhola foi imediato. Ele começa a montar uma equipe com muitos jogadores que na época eram jovens e que depois viraram craques consagrados. E o caminho de classificação da Espanha pra Copa de 2006 foi tranquilo, com 22 jogos de invencibilidade. E essa invencibilidade aumentou até pra 25 jogos, quando nos primeiros 3 jogos da Copa ali, os espanhóis conseguiram vencer a Arábia Saudita, a Tunísia e a Ucrânia sem dificuldades e ir pro mata-mata. Ou seja, daquela eliminação na Euro 2004 até o ciclo da Copa do Mundo, a seleção espanhola fez inteiro um trajeto ali sem nenhuma dificuldade, empilhando vitórias, ficando o ciclo inteiro invicta, né? Ao ponto de o Luis Aragonés falar, tão confiante que ele tava, né, que pra Espanha qualquer coisa que não fosse chegar na final da Copa seria considerado um fracasso, e até chegou a ventilar a ideia de que se não fosse pra final ele poderia entregar o cargo. Só que o Aragonés talvez não esperasse que a Espanha fosse pegar justamente a França de Zidane nas oitavas. E o Davi Villa, né? Se tu pegar a França de Zidane nas oitavas, meu, é tipo tu pegar o Bayern de Munique. Você se ferra. A gente vai falar muito sobre ele, um cara que foi extremamente importante nessa geração. Abre o placar contra a França para fazer 1-0, mas depois eles tomam a virada, perdem de 3-1 e são eliminados diretamente ali na primeira fase de mata-mata. Era um baque muito gigante para os espanhóis, que estavam com a confiança no talo, com 2 anos de invencibilidade nas costas e com essa expectativa do seu próprio treinador de chegar na final. Com essa eliminação, cogitou-se aí a demissão do Aragonés, e ele próprio resolveu pensar por alguns dias antes de dar uma decisão se ele permaneceria no comando da seleção. Só que a Federação Espanhola de Futebol lá acabou apostando nele, né? Ele também quis ficar, estava confiante e foi mantido para o ciclo que levaria até a Eurocopa de 2008. Até o trabalho do Aragonés da Espanha, ele acreditava num estilo de jogo que era mais assim, um pouco mais defensivo, mais no contra-ataque, só que chegando na Espanha isso não funcionava. E ele identificou que alguns jogadores tinham características muito boas para jogar de uma maneira diferente. Eles tinham controle de bola refinado e um passe muito apurado. E pensando nessas características, foi que a Espanha começou a fazer um jogo de... Só olha, rapaziada, só olha a quantidade de craque que tinha essa Espanha, louco. Posse de bola. Chave, então, no caminho para Euro 2008, logo no começo, a Espanha perde para Suécia e Irlanda do Norte e acaba tendo um período de desconfiança curto ali, né? Porque logo depois, a nova filosofia do Luis Aragonés começa a dar resultados e a Espanha novamente não perde mais. Lidera o grupo das eliminatórias e chega para a Eurocopa 2008 com bastante tranquilidade. E o Aragonés tomou outras decisões que na época foram bastante questionadas. A principal delas foi
tirar o Raul, lenda do Real Madrid e figurinha carimbada na seleção espanhola, do elenco, né? No lugar dele, o Aragonês preferiu apostar aí nos caras que eram jovens na época jogando muita bola, o Davi Villa, né? Ou Villa, e o Fernando Torres, né? E o Aragonês foi cobrado publicamente pela saída do Raul. E ele, sem papas na língua, disse o seguinte: Raul foi para 3 Copas, 2 Euros, e a Espanha nunca ganhou nada com ele. Ele era um homem de convicções fortes e estava mostrando ali sinais claros de como pretendia montar o seu time. Vale a pena ressaltar que nessa época o Barcelona já vinha desenvolvendo um estilo de jogo voltado para a posse de bola e para a qualidade dos passes, né? Algo que com o tempo se tornaria o famoso tic-tac. É uma herança que vinha desde os tempos de Johan Cruyff, que passou pelas criativas mãos aí do Louis van Gaal, mas que foi levado ao extremo e aperfeiçoado pelo cara que pode-se dizer que pariu o tic-taquismo, né? Pepe Guardiola. E é impossível falar dessa Espanha vitoriosa sem falar do Barcelona de Pepe Guardiola, porque muitos jogadores que eram chave no Barça também eram chave na seleção da Espanha. E os estilos de jogo, por vezes, se confundiam quase como se fosse um time só. Então, caras como Puyol, Xavi e Iniesta eram pilares de sustentação tanto da seleção quanto do Barcelona. E isso muitos de vocês estão carecas de saber. Mas aquela seleção espanhola também tinha uma chave fundamental para dar equilíbrio no meio-campo e que muitas vezes a gente não lembra, que era o volante brasileiro naturalizado espanhol, Marcos Senna. Ele era um meio-campista que tinha boa qualidade de passe, mas que também fazia o trabalho sujo, né, dando aquela consistência defensiva para que outros pudessem... O nome brasileiro é Marco Leite, Marcos Antônio, Marco Abacate. Isso é nome brasileiro. Mais na frente, se você um dia olhou a escalação da Espanha e falou, cara, como é que tem tanto jogador ofensivo aqui, né? Uma das explicações é porque tinha o Marcos Senna pra fazer o equilíbrio. Ele passou a maior parte da sua carreira sem receber tanta atenção e até hoje, quando a gente lembra da seleção espanhola vitoriosa, poucos lembram dele, mas ele foi muito importante, principalmente no começo. E esse começo daria os seus primeiros resultados na Eurocopa de 2008. Nem toda força é bruta. Estilo Spartan de ser forte. Viva com moderação. Na Eurocopa 2008, o grupo da Espanha tinha Rússia, Suécia e Grécia. Em teoria, pelos nomes, né, seleções que poderiam ser batidas facilmente, mas pelo histórico da Espanha, todo mundo já levava aquele grupo com mais cautela. E a formação base daquela seleção, então tinha o Casillas, que era capitão, no gol. O Sérgio Ramos fazia a lateral direita, antes de ele virar zagueiro, de fato, né? Com o Puyol e o Marchena no centro da zaga e o Capdevila como lateral esquerdo. No meio, Marcos Senna e Xavi faziam a parte central, com o Iniesta caindo pela esquerda e o Davi Silva caindo mais pra direita. Os dois se alternavam muito e chegavam muito ao ataque sempre, né? Pra se juntar lá aos atacantes titulares que eram Fernando Torres e Davi Villa. Esse era o time titular base que estreou contra a Rússia na Eurocopa e metendo 4-1, né? Com um hat-trick do Villa. Eu sei que a pronúncia tá um pouco errada, mas vou deixar assim pra facilitar minha vida nesse vídeo, tranquilo? E mais um gol do Fábricas, que vinha do banco já mostrando como aquela seleção também era especial em questão de número de peças. Porque jogadoraços como Fábricas e Xabi Alonso, na época, eram opções no banco. No segundo jogo, pega a Suécia de Ibrahimovic num jogo bem mais difícil, né? E até abre o placar com o Fernando Torres, mas depois o Ibra empata. E mesmo dominando o jogo, a Espanha só consegue garantir a vitória nos acréscimos com uma jogada de craque ali do Davi Villa, que decide 2-1. Pra fechar o grupo vai jogar contra a Grécia e começa perdendo, mas vira o jogo para 2-1 com 2 gols de reservas, né? O Guiza e o Delared, reservaços absolutos, mas que entraram e resolveram Espanha classificada por mata-mata, dessa vez sem susto. Só que se a fase de grupos foi relativamente tranquila, no nocaute o primeiro adversário já era a Itália, que tinha sido campeã do mundo em 2006. E se você pensou que o jogo contra a Itália foi duro, acertou, né? Porque o time de Buffon lá conseguiu defender muito bem o jogo inteiro, conteve os avanços da Espanha, a Espanha também conseguiu defender legal, acabou 0-0, prorrogação 0-0, foi pros pênaltis. E aí era duelo de dois caras que hoje a gente considera como titãs da posição de goleiro, né, que eram aí o Buffon e o Casillas, mas dessa vez quem tava pronto pra brilhar era o Casillas, que pegou os pênaltis do Di Natale e do De Rossi, encaminhando a vitória pro Fábricas converter a última cobrança e botar a Espanha nas semifinais da Eurocopa. A Espanha tinha então eliminado a Grécia, atual campeã da Euro, e a Itália, atual campeã da Copa
Copa do Mundo e estava nas semifinais, o que era um feito muito grande. Uma seleção que tinha feito bons caminhos aí até as últimas grandes competições, mas que vinha sempre decepcionando de uma forma ou de outra. E a semifinal trazia muita esperança para os espanhóis, porque a Espanha enfrentaria a Rússia. Eles já tinham vencido a Rússia na fase de grupos por 4-1. E nas semis não foi diferente, né? Com o Iniesta regendo o show espanhol, eles fazem 3-0 com Xavi, Guiza e Davi Villa, botando a seleção então na sonhada final da Eurocopa. Com um detalhe: o Villa, que seria um dos principais jogadores de toda essa geração, acaba se lesionando e fica fora da final. No jogo decisivo vinha pela frente a Alemanha, que ainda não era aquela que atormenta o sonho dos brasileiros aí, né? Mas tinha Lahm, Ballack, Podolski, Schweinsteiger, o Klose. Só que a gente não tá fazendo esse vídeo aqui à toa. Se a gente chamou essa Espanha de time imortal, é por um motivo. Naquele dia, sem Davi Villa, o aragonês então resolve não botar mais um atacante, e sim o Fábregas, que durante a sua carreira, na maior parte do tempo, foi um organizador de jogo, um meia criativo, mas que o aragonês colocou pra jogar no meio bem próximo ao ataque, quase como um meia atacante, segundo atacante, chame como quiser. E assim a Espanha dominou a Alemanha naquela final. O placar foi só 1-0 com um dos gols que eu mais gosto aí, que é quando o Fernando Torres, na base da sua potência física invejável que ele tinha na época, consegue ganhar do Lahm numa disputa e cava pra cima do goleiro pra fazer o golaço na final. No seu auge, era craque demais e foi imortalizado com aquele gol que deu então o título da Euro 2008 pra Espanha. O jejum foi quebrado, a Espanha finalmente era campeã de novo e com... A gente pensava que a Espanha tem 4. Tem 4 dessas. Realmente só a terceira. Um roteiro absolutamente sem falhas, porque foi de forma invicta. Ainda tendo Villa como artilheiro da competição com 4 gols e o Xavi, o maestro daquele meio campo, como o melhor jogador da competição. Mas apenas uma Eurocopa não torna uma seleção imortal. E a verdade é que a história desse time espanhol estava apenas começando a ser escrita. Adiós, aragonês. Demitiram o aragonês. Após a Eurocopa, um dos principais nomes da seleção espanhola acabou saindo. Era o técnico Luiz Aragonés, que estava a caminho do Fenerbahçe, e se perguntava quem que poderia conseguir levar esse legado pra frente, né? Será que a Espanha continuaria tão forte? E o escolhido foi o técnico Vicente Del Bosque. Ao contrário do Aragonés, o Del Bosque era ídolo no Real Madrid, né? Onde ele foi jogador por muito tempo, vencendo 5 ligas espanholas com a camisa dos merengues, né? E depois, como treinador, também teve sucesso, ganhando 2 campeonatos espanhóis e 2 Champions Leagues. Mas mesmo sendo um técnico muito vitorioso, você é louco de chegar num time que tá todo entrosadinho, funcionando, campeão e querer mudar muita coisa, né? Naquela Espanha pós-Eurocopa de 2008, se teve alguma mudança, foi positiva. O Del Bosque... Não, Vitor Pereira? Não, Sampaoli? Não? Vocês exatamente isso com o Flamengo, ó. Vocês mudaram aqui, ó. Olha o que fizeram com o Gabigol. Transformaram ele. Que manteve o estilo de jogo da seleção e ao mesmo tempo viu surgir e ser aperfeiçoado no Barcelona aquilo que depois a gente começaria a chamar de tic-tac, um futebol envolvente, de posse de bola, de passes precisos, que deu frutos absurdos na primeira temporada de Pep Guardiola por lá, que foi em 2008-9, quando o Barça ganha todos os títulos possíveis. E o que vinha do Barça fortalecia ainda mais a seleção, que nas eliminatórias para a Copa de 2010 ganhou todos os seus 10 jogos, marcando 28 gols e sofrendo apenas 5. A confiança vinha a toda de novo, mas às vezes é preciso um choque, um susto, para que não haja soberba, né, dentro de um elenco. E isso aconteceu com a Espanha. Eles estavam com uma marca de 15 vitórias consecutivas e 35 jogos de invencibilidade, desde o primeiro jogo de 2007 até a metade de 2009, quando a Espanha vai para a Copa das Confederações naquele ano de 2009 e acaba sendo eliminada para a modesta seleção dos Estados Unidos por 2-0, num jogo que foi tratado como um apagão, dando maus indícios para uma seleção que tinha um histórico de coisas do tipo, né? Fazia uma grande trajetória até chegar numa grande competição, quando chegava, amarelava, acabava caindo na fase de grupos, era eliminada de forma precoce. Mas o técnico Del Bosque encarou aquela derrota com confiança. Isso foi um acidente, um pequeno passo atrás. Temos que olhar para frente com otimismo. Del Bosque manteve a base do time para a Copa de 2010, mas com
algumas mudanças. O zagueiro Piqué agora assumia a titularidade junto com o Puyol, repetindo a dobradinha do Barcelona, enquanto o meia Busquets entrava na volância da equipe fazendo o papel que era do Marcos Senna. E o meio-campo passa a ser oficializado com 5 jogadores, né? Porque o Xabi Alonso também entra na equipe titular. E é verdade que a equipe de vez em quando mudava sua formação, mudava um pouquinho os jogadores. O Pedro e o Jesus Navas muitas vezes entravam em segundos tempos, né? E o time jogava meio que com 2 atacantes. Mas o fato é que depois daquela derrota para os Estados Unidos, que pegou todo mundo de surpresa, a Espanha novamente bota a marcha 5, engata 12 vitórias consecutivas no caminho para a Copa de 2010. Era a hora dessa equipe começar a fazer história de vez. Doido, hein? E aí, amigo, Copa de 2010. Olha, tá pra nascer uma Copa com um clima mais gostoso do que aquela, né? Festa pra todo lado, a melhor música de Copa de todos os tempos da Shakira, Waka Waka. A Espanha vinha babando, né? Num grupo que tinha Chile, Honduras e Suíça. Em teoria fácil. Só que lembra daquela história de fracasso em competições grandes? A Espanha volta a flertar com o absurdo, porque no jogo de abertura perde pra Suíça por 1-0, com um gol bizarríssimo em que o Piqué leva uma solada com as travas da chuteira na cara, né? Mas aquilo ali ligava um alerta vermelho pra Fúria. O segundo jogo deu uma tranquilizada, porque o Del Bosque resolve botar uma seleção em teoria mais ofensiva em campo, reeditando a dupla de Fernando Torres e Davi Villa no ataque. Eles conseguem ganhar por 2-0 num jogo que o Davi Villa fez um baita de um golaço, fez 2 gols, só não meteu um hat-trick porque perdeu um pênalti, mas o jogo decisivo viria contra o Chile, né? Um jogo bem mais pegado, mais complicado, mas com o Davi Villa abrindo o placar com esse golaço aí depois da saída trabalhada do goleiro Bravo, com o Iniesta ampliando e com os espanhóis ganhando por 2-1, então encarimbando a vaga no mata-mata. Nas oitavas, a Espanha encarava Portugal de Cristiano Ronaldo em mais uma partida em que eles conseguiam dominar, mas estavam com dificuldades de fazer gols. Mas adivinha, Davi Villa, claro, deixou dele. Como esse cara foi decisivo, mano, inacreditável, né? 1-0 pra Espanha, carimbada a vaga pras quartas de final. O jogo das quartas era contra o Paraguai, então o mais desavisado pensava, pô, a Espanha já tá nas semis, mas acabou sendo um dos jogos mais difíceis de toda a Copa, contra o Paraguai. Sim, exatamente, a gente vai explicar. Os paraguaios assustaram logo no começo do jogo, abrindo o placar num gol que foi anulado, e depois do primeiro tempo foi aquela coisa sem muitas chances claras pra nenhum dos dois lados. Só que no segundo tempo, meu amigo, o Piqué faz falta dentro do Cardoso, dentro da área, e é pênalti pro Chile. Copa do Mundo, mata-mata, jogo único, um pênalti pode te eliminar. Nessa hora, lembra aquela história de apagão da seleção espanhola? Lembra aquela história de fracasso em grandes competições? Esse filme começava a passar na cabeça dos torcedores espanhóis. O Cardoso pega a bola e se prepara pra cobrança. E aí a gente lembra que em 2008, naquela Eurocopa, contra a Itália, brilhou a estrela de Cacilhas defendendo pênaltis. E nesse jogo contra o Paraguai, a coisa se repete. Cacilhas faz uma das defesas mais importantes da sua carreira, pega o pênalti, mantém o jogo 0-0. E aí a Espanha, com a moral elevada, vai pra cima, Davi Villa na área, cai pênalti, né? O Xabi Alonso vai pra bola, marca o gol, mas numa decisão bastante controversa, o árbitro manda voltar por invasão de área. E na segunda batida, então, o goleiro Vilar defende, né? Os caras foram do inferno ao céu e do céu ao inferno rapidamente, e o jogo pegava fogo. Só que se a Espanha precisa de um gol, precisa de alguém decisivo, quem é que aparece? Sempre ele, Davi Villa. Depois de uma jogadaça do Iniesta, o Davi Villa acaba recebendo nos seus pés, de presente, né? Como se ele tivesse predestinado a fazer aquele gol, praticamente sem goleiro, uma bola que o Pedro tinha chutado na trave, abrindo o placar num jogo em que a Espanha não foi bem, mas que aos trancos e barrancos conseguiu a classificação para as semifinais, algo que não acontecia desde 1950. Só que nas semis, de novo, a Alemanha pela frente, e seria um desafio ainda mais complicado, porque a Alemanha vinha numa crescente. Se a Espanha estava conseguindo avançar de forma muito difícil, né, penando totalmente ali, a Alemanha era o contrário. Eles tinham metido 4-1 na Inglaterra e depois demolido a Argentina por 4-0, né, com Klose e Miller fazendo gol a rodo. Mas o ataque incrível dos alemães ficou apenas no papel, né? A Espanha conseguiu controlar o jogo, não deixou a Alemanha atacar como gostaria, mas como foi em outros jogos também, a Espanha teve dificuldade em marcar o seu gol, até que aos 28 minutos do segundo tempo aparece quem para decidir o negócio para os espanhóis? Não foi Davi Villa, dessa vez o zagueirão Puyol, que nem é muito alto para zagueiro, hein? Pula ali mais que todo mundo e mete um míssil de cabeça para fazer Espanha 1, Alemanha 0. Num fato que assim, cara, tu pode reparar
reparar que várias histórias de times campeões, em algum momento, tem algum jogador que ninguém esperava, que vai lá e decide um jogo muito difícil. E dessa vez não foi diferente. A Espanha, mais uma vez, não vencia no seu estilo peculiar, dominando assim de forma absurda e estraçalhando o adversário. Não, a Espanha chegou na final daquela Copa arrancando vitórias com os dentes. Chegava então para aquele dia 11 de julho de 2010, para uma final que seria histórica, porque as finalistas eram Holanda e Espanha, duas seleções que jamais tinham sido campeãs mundiais, e isso obviamente seria quebrado naquele dia. Então o confronto entre a Holanda, em que a gente lembra do passado, né, da laranja mecânica de Cruyff e Rinus Michels, contra o tic-tac da seleção espanhola, certamente vai ser um jogaço, né? Não exatamente, foi a maior porradaria, meu amigo. Foram 14 cartões na partida, né, com a Holanda tomando 9 amarelos, parando a Espanha do único jeito que dava, que foi na porrada mesmo, tá? Inclusive com esse lance do De Jong, que acabou virando uma cena memorável pra todo mundo, que ele vai com o pé, cara, no peito do Xabi Alonso e não é expulso. Juizão, é futebol ou Street Fighter, rapaz? Se tivesse VAR na época, certamente o De Jong teria sido expulso. Não tinha, ficou em campo. Fora a treta generalizada, esse jogo também teve, por exemplo, o Robben saindo cara a cara com o Casillas num gol que, se ele faz, provavelmente daria o título pra Holanda e eternizaria o carequinha pra sempre, mas ninguém conseguiu marcar. O jogo foi pra prorrogação e tava com aquela carinha de pênaltis, manja? Mas certamente você já ouviu aquele clichêzão de transmissões de futebol. Hoje vai ganhar quem errar menos. E a Holanda errou. Num cruzamento do Torres pra área, o zagueirão holandês afasta todo atabalhoado nos pés do Cesc Fábregas, que com a sua qualidade deixa o Iniesta na cara do gol. E aí, faltando 4 minutos pra acabar a prorrogação, um dos caras mais importantes da geração espanhola faz o único gol da partida, o mais importante da história da seleção espanhola, o gol que decide o jogo e dá o título inédito da Copa do Mundo para a Fúria. Depois de ser campeã europeia, agora a Espanha era campeã do mundo, consagrando para sempre toda uma geração de jogadores. Naquele ano de 2010, por exemplo, Xavi acabou aí sendo eleito o terceiro melhor jogador do mundo na premiação da Bola Essa bola de ouro, convenhamos que foi muito roubada. de ouro. O Iniesta ficando em segundo, né? Superados apenas pelo Lionel Messi. Naquele momento, esse time que era gostoso de ver jogar e que mesmo em partidas difíceis conseguia arrancar vitórias, parecia imparável. Entrava na lista de times imortais do futebol e colocava a Espanha em outra prateleira no futebol internacional. O recado estava dado. Os espanhóis tinham começado a gostar de ganhar títulos, né? E agora restava buscar uma seleção que pudesse pará-los. Pra quê? Se tinham duvidado da Espanha antes da Euro 2008 e depois antes da Copa de 2010, agora era o contrário, né? Não tinha uma pessoa que não acreditasse no poder dessa seleção de ganhar mais uma competição. Talvez a maior pergunta era se essa seleção teria ainda motivação para chegar na Euro com vontade de ganhar, porque tinha ganhado 2 competições consecutivas e poderia não estar com aquele pique todo, mas foi o contrário, né? No caminho para a Euro 2012, a Espanha ganha os seus 8 jogos de eliminatórias, chegando para a competição mais uma vez como favoritaça, né? Vicente Del Bosque continuou como treinador da equipe, só que o Puyol se aposentou da seleção, né? E aí o Sérgio Ramos foi deslocado para a zaga para fazer a dupla com o Piquet. Nisso entra na lateral direita o Arbeloa e agora com o Jordi Alba sendo o titular da lateral esquerda. No ataque, um desfalque importantíssimo, Davi Villa, altamente decisivo nos anos anteriores de vitórias da seleção espanhola, quebrou a perna e não foi convocado. Então, para Euro 2012, o Del Bosque fez experiências levando o Llorente e o Negredo, por exemplo. Já o Fernando Torres vivia já o começo da sua decadência, né? Quando ele foi pro Chelsea e acabou tendo momentos muito ruins, virando até piada e tudo, né? E até por isso o Del Bosque ousou e resolveu fazer um time que não tinha nenhum atacante de ofício. Então, por exemplo, para a estreia de La Roja aí na Euro 2012, a equipe tinha 6 meio-campistas. Aquele tradicional quinteto com o Busquets, o Xabi Alonso, o Iniesta e o Davi Silva, e aí o Fábregas entrando como jogador mais avançado, que era mais próximo de um atacante, né? Meio que jogando de falso 9. Mas a gente tem que fazer uma pausa para relembrar que a história da Espanha chegando para a Euro 2012 era muito diferente 4 anos antes. Se naquela Euro 2008 os jogadores chegavam sem grande projeção mundial, mais jovens e com certa desconfiança em relação à seleção, dessa vez tinha
tinha toda uma geração chegando como jogadores consagradíssimos, multicampeões pelos seus clubes e também pela Seleção, e que certamente era o time a ser batido. E para completar, a espinha dorsal da equipe espanhola jogava junta lá no Barcelona de Pep Guardiola, que passou por uma época de muitos títulos, de um futebol muito atraente e que acabou sendo considerado aí como o maior time que o Barcelona já botou em campo, um dos maiores times da história. O esquadrão espanhol era de elite e vitorioso em todas as frentes, né? Eles chegavam para Euro 2012, usando a expressão, né, em outro patamar. Mas sem nenhum atacante em boa fase, eles foram então com meio que 6 meio-campistas, e na fase de grupos eles empatam com a Itália em 1-1, né? Guarde esse resultado. Depois contra a Irlanda do Norte, metem um sonoro 4-0 com o Torres voltando para a equipe e metendo um doblete. E depois contra a Croácia eles fecham a participação na fase de grupos com 1-0 maroto, gol do Navas. E aí foi pro mata-mata, beleza? A Espanha nas quartas de final pegou pela frente a França, que na época tinha Ribéry e Benzema, mas era uma França tentando se reconstruir depois de um vexame histórico na Copa de 2010, onde eles terminaram em último na fase de grupos com apenas 1 ponto, né? E até por isso a Espanha mostrou a sua superioridade e venceu por 2-0 sem tantos sustos, com um improvável doblete de Xabi Alonso, que naquela partida completava 100 jogos pela Fúria. A semifinal foi contra Portugal e um dos jogos mais difíceis para a Espanha, né? Em mais um clássico ibérico aí, tivemos muitas faltas, 9 cartões amarelos e nenhum gol, né? E o negócio foi para as cobranças alternadas de pênaltis. O cobrador oficial da seleção, que era o Xabi Alonso, herói das quartas de final, perde a sua cobrança. Só que se você chegou até aqui no vídeo, você sabe que na hora da marca da cal, a Espanha tinha um goleiro simplesmente brutal. Cacilhas voa para pegar o pênalti de João Moutinho. Ainda conta com a sorte de ver o zagueirão português Bruno Alves mandando no travessão. E assim Fábregas mais uma vez cabia a ele o papel de bater a última cobrança, garantindo a classificação da Espanha para sua terceira grande final consecutiva, enquanto o Cristiano Ronaldo naquela partida ficou chupando o dedo, né? Mas calma que a hora dele chegaria depois, né? A finalíssima era contra a Itália, e você lembra bem que a gente acabou de falar que eles empataram a Espanha e a Itália na fase de grupos por 1-1, num jogo bem difícil, então imaginava-se que a final poderia ser disputada, mas não foi bem assim, tá? A Itália tinha Pirlo, tinha Bonucci, Chiellini, Barzagli, Buffon, mas a Espanha se mostrou capaz de dominar por completo uma partida mesmo sem usar atacantes. O primeiro tempo foi todo da Espanha, que abriu o placar aí com Davi Silva e ampliou com o Jordi Alba. No segundo tempo, a Itália até tenta mais, mas a gente já ressaltou nesse vídeo como o elenco espanhol era muito qualificado. Então vem do banco Juan Mata e Fernando Torres, cada um broca uma vezinha na final, botando 4-0 no placar, sacramentando a maior goleada da história de uma final de Euro, completando o bicampeonato europeu da Espanha, o terceiro título grandioso consecutivo em 4 anos. E a declaração: a Espanha, sem questionamentos, era a melhor seleção do mundo. Calma lá. É a melhor, mas a maior não é não. Mas no futebol, todo time que marca uma era chega ao fim. Seja porque os jogadores ali que foram os principais, aquelas conquistas, começam a ficar mais velhos, perder desempenho, ou começam a ficar mais acomodados. Talvez jogadores novos não engrenem tanto quanto os antigos, ou um novo técnico que não dá certo. E no caso da Espanha, a renovação do elenco não foi um problema, mas a falta dela sim. Isso porque os jovens promissores que começaram a frequentar a seleção lá para 2004, né? Agora chegavam em 2014 como caras já bem experientes. E alguns fora já do seu auge, né? Caras como o Xavi, por exemplo, que fez a sua última temporada no Barcelona saindo do clube em 2015, já como um jogador que vinha do banco para ajudar. E para a Espanha substituir caras do nível dos cidadãos que eram titulares naquela época, era um negócio muito complicado. Outros casos aí era do goleirão Casillas, né? E dos atacantes Torres e Villa, que já não eram mais aqueles de 2008, tá? E tem mais, com o sucesso do Barcelona e da seleção espanhola, cada vez mais as equipes adversárias sabiam como neutralizar o tic-tac, tornando então aquele jogo brilhante da Espanha em algo previsível e muitas vezes criticado por ser ineficiente. Começava-se a questionar: posse de bola que não gera gol serve pra alguma coisa? Mesmo assim, chega pra Copa das Confederações de 2013 como uma das favoritas, né? Mas na final contra o Brasil mostra que tinha falhas, tinha ranhuras e rupturas ali naquela seleção. Não conseguiu dominar o jogo como em outras finais e acaba tomando 3-0 do Brasil, né? Com um gol do Neymar e 2 do Fred, já dando sinais do que seria o futuro da seleção espanhola ali, né? E também iludindo milhões de brasileiros, né? A Copa de 2014 chega e a base do time meio que se mantém a mesma, né? Com algumas mudanças, o Diego Costa entra no ataque, o Azpilicueta na lateral direita. Só que depois de toda
essa jornada brilhante que a gente viu aqui nesse vídeo, a Espanha chega como uma favorita para a Copa, mas é, na verdade, uma das maiores decepções. Eu só não falo a maior porque teve outra seleção aí que decepcionou mais, né? O primeiro jogo da fase de grupos foi contra a Holanda, que tinha perdido para a Espanha na final da Copa de 2010. Tava louquinha por uma vingança e a Holanda simplesmente passa o trator em cima. Com Xavi e Iniesta pouco inspirados e com uma atuação desastrosa do Casillas, né? A Holanda mete 5-1 com direito a 2 do Robin e aquele gol de peixinho histórico do Van Persie. Depois do vexame, o clima tava tão ruim no vestiário espanhol ali que alguns jogadores estavam preocupados pro próximo jogo contra o Chile, a ponto do Fábregas e do Xabi Alonso dizerem isso publicamente, né? O que essa equipe fez nos últimos 6 anos foi história, mas não se pode viver disso. Temos que vencer o Chile. Dessa vez não se pode ter um futebol tão de posse, de toque de bola, passe, passe, passe. Temos que ser mais dinâmicos. Mas nada mudou naquele jogo. O Casillas faz mais uma falha grotesca. Olha isso, caramba. O Chile vence por 2-0 e decreta a eliminação precoce de uma seleção que tinha ganhado tudo nos anos anteriores. Era o fim de uma geração. E a última partida talvez tenha sido aquela terceira da fase de grupos da Copa de 2014 contra a Austrália, em que a Espanha mete 3-0 com gols do Villa, Fernando Torres e do Mata. Nossa. Dando um pouco de lembrança pro torcedor espanhol de tudo aquilo que eles tinham vivido, né? A fúria caía, os anos de glória consecutivos chegavam ao fim, mas pelo menos a despedida foi com o estilo Espanha de ser, dando espetáculo. Nos anos seguintes, lentamente a seleção espanhola foi se renovando. Nos últimos anos, essa renovação se acelerou, né? Com uma nova geração que chegou e conseguiu chegar nas semifinais da Eurocopa 2020, também foi pra final das Olimpíadas. Não dá pra levar o zagueiro da Espanha que se chama Pau Torres. E que a gente não sabe se algum dia vai ser capaz de repetir o feito da Espanha de 2008 a 2012. Hoje podemos olhar para trás e relembrar o brilhantismo do trabalho que foi feito na seleção espanhola, muito do estilo de jogo que se apoiava no que era feito no Barça, né? A gente olha para trás e caras como Xavi, Iniesta, Davi Villa se transformaram em lendas, né? Em craques geracionais, e certamente é um peso para qualquer jogador jovem olhar um ídolo desses e pensar em repetir o que o cara conseguiu fazer. A Espanha bicampeã da Eurocopa e campeã da Copa do Mundo já se desfez, mas o que eles jogaram juntos transformou eles em um time imortal. Porque tem um cara chamado Yamal aí, meu filho, que tá, ó. Muito obrigado por assistir até o final. Se você quiser contribuir com o canal, deixa o like no vídeo que ajuda bastante. Um vídeo como esse dá muito mais trabalho do que um vídeo normal. Envolve muita gente diferente trabalhando. Então a gente conta com o seu apoio para ajudar na divulgação aí do vídeo, beleza? Se você curte a série de times imortais, pode deixar nos comentários outras equipes que você gostaria de ver por aqui. A gente já fez uma vez um episódio com o Milan dos holandeses, de Arrigo Sacchi, que a gente também recomenda bastante, né? Mas por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Nos vemos no próximo então. Um grande abraço. Falou! Falou, Eurofoot! Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga mais um vídeo de times imortais do Eurofoot ou do Soccer JM. Não tem times imortais, mas tem uma série de trajetórias de clubes brasileiros e também europeus na Champions, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão. Independente, Eurofoot. Se quiserem times imortais, deixa o like, se inscreve para poder trazer mais a vocês. Então, espero que você dar a foto do canal. Então, com esse vídeo especial, valeu, falou e tchau!